Bom dia a todos, bom dia a todas. Hoje é 17 de agosto de 2023. Estamos aqui em mais um ADM Júris. Hoje o tema é a reforma tributária e os impactos no mercado tributário. E para isso trouxemos aqui uma das pessoas que tem bastante conhecimento aí na área, tem ajudado bastante no Congresso, que é o deputado Rauli. Luiz Carlos Rauli. Como é que está, deputado? Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Ricardo Reis. Bom dia, Ricardo Campelo. Temos dois Ricardo aí hoje, né? Dois Coração de Ricardo. Leão. Um prazer muito grande estar com vocês, né? Da ADM, Júris, para conversar um pouco sobre a economia brasileira e o futuro da nossa economia brasileira. E todo o setor imobiliário, né? Desde a da construção civil, a locação, todas as etapas, incorporadores. Vai ser um excelente momento para poder esclarecer muitas dúvidas, muitos medos. Tá? Estou à disposição de vocês. Muito obrigado, deputado. Apresentar um pouquinho, deputado, aquele economista, foi vereador, prefeito de Cambé, foi secretário da Fazenda do Paraná, atualmente deputado federal, liderou o Grupo Brasil-Estados Unidos e também presidiu o Parlamento das Américas, com sede no Canadá, foi responsável pela criação do MEI e do Simples Nacional. Muito obrigado, deputado. E está hoje lidando com a reforma tributária aí no Congresso. E conversamos com o Ricardo Campelo também, nosso diretor jurídico da DEME aqui Paraná e também de outras entidades, sócio da Broto Campelo. Como está, Ricardo? Tudo bem? Bom dia, Reis. Tudo tranquilo? Como é que tá? Prazer estar aqui para mais uma ADM Júris. Bom dia para o deputado também. Mais uma vez estamos conversando. Me lembro da última vez que tive com o deputado Raul, ele foi lá no Sinduscom, quando tivemos também um evento sobre reforma tributária, alguns anos atrás, em uma das movimentações políticas em que a gente acreditou que a reforma poderia ter saído. Infelizmente, naquela oportunidade não aconteceu. Esperamos que dessa vez seja diferente. Legal, obrigado, Ricardo. Eu sou Ricardo Reis, diretor da Academia da DEME, CEO da Reis Real Estate, também advogado. E a ideia, né, deputado, é dar uma tranquilizada aqui na turma do mercado imobiliário, que está um pouco preocupada, como todo o governo, né, como todo o país que produz. Então, passo para o senhor dar um contexto para a gente do que está acontecendo, quais são as movimentações, e quem está participando, fique aberto a fazer perguntas, serão muito bem-vindas. Bom dia a todos e a todas, né, que estão nesse evento, nesta live importante para o setor imobiliário paranaense e brasileiro. O contexto é o seguinte: o Brasil está travado, né? A economia brasileira travou já há muitos anos, desde o início da década de 80, e vem tendo o mais baixo crescimento entre todos os emergentes do mundo. O Brasil, que já teve um crescimento magnífico, esplendoroso, durante 80 anos, né? Do começo do século XX até 1930, o Brasil cresceu a 4,8% ao ano. De 1931 a 1980, o Brasil cresceu a 6,3% ao ano, o dobro do crescimento americano, que foi de 3,5%. Os Estados Unidos já era uma grande potência. Infelizmente, de 1981 até o ano passado, a média de crescimento brasileira, nesses 42 anos, caiu para 2% ao ano. Nos últimos 10 anos, zero, né? Próximo de zero. Então, o que aconteceu, né, com a economia brasileira, que é um país tão potente, tão rico, tão poderoso, né, com a sétima maior população do mundo, o quinto maior território do mundo, com terras férteis e abundantes, né, reservas minerais, água potável abundante, ciclo de chuva, sol, temperatura amena, que o Brasil consegue produzir, fazer 3 safras agrícolas por ano, minérios de todas as espécies de minérios. O que aconteceu com o Brasil? Né? O que está acontecendo com o Brasil? E o mais importante destacar que o Brasil tem tido superávit na balança comercial. Ele tem vendido mais do que importado, né? E tem capacidade de dobrar a sua produção agrícola, né? Então, quando você analisa, faz um diagnóstico, né, mais profundo, como eu venho fazendo há mais de 30 anos, né? Eu fui vereador e prefeito, né, município de Cambé, fui secretário municipal, sou economista, dei aula
sou filho de comerciante, meu pai tinha loja, depois restaurante. E eu sempre me interessei muito pela economia. Quando eu cheguei no governo do Estado, em 87, o governador Álvaro Dias me convidou para ser secretário da Fazenda do Estado. E ali havia um assessor, um companheiro meu, um amigo, Clóvis Roger, falou: Raul, tem este convênio com a Secretaria da Fazenda de Berlim. Está parado aqui, vamos retomar? Eu falei, claro. Aí negociamos com o governo de Berlim, né, e refizemos o convênio com a Secretaria da Fazenda de Berlim, na Alemanha, e eu mesmo fui fazer a primeira missão junto com o Clóvis, toda a minha equipe, e depois eles mantiveram 2 auditores do fisco alemão. Foi ali, naquele momento, em 87, que eu conheci o modelo tributário europeu, que o ícone da economia europeia é a Alemanha, que é a mais rica e poderosa economia da Europa. E eu vi que a base tributária europeia é a mesma nossa, do mundo inteiro. São 3 bases tributárias clássicas, onde os governos, né, o governo federal, os estados e municípios, obtêm os recursos para financiar, né, a previdência, a saúde, a educação, a segurança pública, a assistência social, a defesa nacional, né, e, o sistema judiciário. Esse que é o grosso da despesa pública. Então, como é que eles fazem? Na base de patrimônio, né, das propriedades, o Brasil tem o mesmo tipo de imposto que tem nesses países, né? Eu estou falando de 174 países que adotaram o IVA. Então, eles têm IPTU, IPVA, ITR, ITCMD e ITBI. São os mesmos tributos que se repetem em todos os países do mundo, chamados impostos patrimoniais. Só que a arrecadação no Brasil desses tributos, esses 5 tributos da base patrimônio, representa muito pouco, só 4,4% da arrecadação nacional, com base numa média estatística de anos. E na OCDE, que os países, a Organização dos Países Mais Ricos, 5,5%. E nos Estados Unidos, que é a maior referência econômica do mundo, o país mais rico do mundo, 11% da arrecadação americana vem do patrimônio. Eles têm o dobro, né, da arrecadação da OCDE e um pouquinho mais que o dobro do Brasil. A segunda base tributária são as rendas e proventos de qualquer natureza, onde se tributa os salários, dividendos, aluguéis, os juros, royalties. Essa base tributária no Brasil arrecada 20,8% de 100%. Na OCDE, 35%. E nos Estados Unidos, 50%. Vixe, né? Patrimônio e renda, que são tributos diretos, porque eles são proporcionais ao rendimento e o patrimônio das pessoas, o Brasil, somando imposto de renda e patrimônio, tem 25% da arrecadação nacional. A OCDE tem 40%, né? E os Estados Unidos, 60%. 60% da arrecadação americana vem do imposto de renda e patrimônio. Isso faz com que o país seja um tratamento progressivo, tributa mais os mais ricos e menos os mais pobres. Somente 40% da arrecadação americana vem do consumo, que é a terceira e última base, consumo de bens e serviços. Então, os Estados Unidos têm lá o Sales Tax e o Excise Tax, que é o chamado imposto seletivo, né? E na Europa, 60% da arrecadação no OCDE vem do consumo de bens e serviços, e o Brasil, 75%. Então, hoje, o Brasil tem a maior carga tributária do consumo do mundo, consumo em folha. E isso foi um caminho completamente equivocado, uma decisão de longos anos completamente errática, equivocada, né, que acabou trazendo prejuízos para a economia, porque o excesso de tributação no consumo passa pelas empresas. Então, o governo pede para as empresas pôr esses impostos no preço dos seus bens e serviços, por sua vez, são repassados para o consumidor final. Com isso, o consumidor brasileiro é o que mais paga impostos no mundo. Imagine, numa arrecadação média de 33% do PIB, que tem sido
né? Esse ano passado deu 33,7, mas vamos ficar com 33, que é uma média de carga tributária, né, que temos, né, no Brasil. 75% de 33 dá 25% do PIB, arrecadação nacional, num PIB de 10 trilhões, 2,5 trilhões de impostos está vindo dos preços dos bens e serviços de uma forma global. Quer dizer, atinge todos os preços, direta e indiretamente. Eu falo os preços dos bens e serviços coletivamente, porque essa divisão de bens e serviços não existe em nenhuma economia do mundo, em nenhum sistema tributário do mundo, só no Brasil que tem esse abacaxi, né, que é uma divisão de tributação de bens e serviços. Com isso, se você pegar a pesquisa de orçamento familiar do IBGE, o POF, quanto que é que as famílias brasileiras consomem? Porque se o imposto é de consumo de bens e serviços, quem compra e quem paga o imposto são as famílias, nossas famílias, todas as famílias brasileiras. Mais ou menos uns 80 milhões de famílias que representam os 205 milhões de habitantes. Bom, se o consumo das famílias é 65%, né, você vai ver que essa carga de 25% do PIB, ela incide de uma forma terrível sobre os preços. Para você saber a alíquota efetiva, esse 25% do PIB, tira 25% de 65%, vai dar 40%, né, de base de preço, sem impostos. Quando você aplica os 25% sobre os 40%, né, você vai ver que a carga tributária brasileira não tem nada igual no mundo, vai dar mais de 70%, né? Não, vai dar 60%, 25% de 40%, eu estou sem a calculadora aqui agora. 25 de 40 é 10. 25 de 40... 10. 25 de 40 é 10. Quanto? 10. Não, 25% para chegar em 65%. Ah, tá. É sobre a diferença, né? Mas o que importa é que está errado. Então, é sobre a diferença. Vai dar... pesando muito sobre o consumo, é isso que você está dizendo, né? O consumo está sendo... Os 25% são impostos, né? Para você fazer essa conta, de baixo para cima, é por dentro, né? Não é por fora, entendeu? Então, uma alíquota de mais de 60%, que já tem hoje, quase 70% de alíquota, né? Que é a alíquota brasileira, 60 e pouco, 62%, porque se aplica isso para encontrar os 25% que acresce. Então, você vai ver que os preços brasileiros já têm esta carga tributária. Como nós vamos trabalhar só 5 impostos da base do consumo, que é o ISS, CMS, IPI e PIS/COFINS, esses 5 tributos representam 40% da arrecadação brasileira, 1 trilhão e 300 bilhões, né? 1 trilhão e 300 bilhões, 1,3. Esse 1,3, com alíquota por fora, representa 25% de alíquota nacional. Não confundiu o 25% do PIB. Esse é outro 25%. É o que está falando aí de alíquota média, né? Porque 13% menos 65%, depois se aplica a alíquota, dá 25%. Se você fizer a alíquota por dentro, é 20% de 65%, dá 13%, dá 13% de arrecadação. Então, a alíquota não é por dentro mais, como é hoje. Eu quero explicar o que é por dentro e por fora. O ICM é 18% no Paraná? Não é 22%. É 18% que tira de 100%, depois aplica a diferença, você vai encontrar 22% de alíquota. É uma alíquota escondida, disfarçada, manipulada pelos fiscos, tanto do IPI, do PIS, COFINS e do ICMS. Então, na verdade, uma alíquota hoje de uma geladeira, de um fogão, tudo acima de 45%, 50%, o que se cobra do consumidor. Então, nós temos em mente que o IVA, que é o único imposto que deu certo no mundo na base de consumo, é um imposto criado na França há um século e que entrou em vigor há 70 anos, começando pela França e esparramou por toda a Europa,
está em 175 países do mundo. Assim como o imposto de renda é o comum em todos os países do mundo, assim como os impostos patrimoniais, o Brasil era o único país, grande país do mundo, que tinha vários impostos de consumo no lugar de um só, que é o imposto de valor agregado, acrescentado, adicionado. Então, o IVA é mais do que um imposto, ele é uma regra de negócio, onde os impostos, né, nesses países, 174 países que adotaram o IVA, o imposto não entra no contrato de compra e venda. Então, um advogado, um contabilista, uma empresa de contabilidade que faça um serviço para outra PJ, o imposto não entra no contrato, ele é cobrado por fora, entendeu? Ele não faz parte dos contratos negociais entre PJs. Por quê? O IVA tem uma característica de não interferir nos negócios. Tem alguém falando ali, algum microfone aberto. Pronto. Ele não entra, o IVA, ele, como regra de negócio, ele procura deixar neutra a cadeia produtiva. Ou seja, toda a produção rural, seja ela animal, vegetal, mineral, animal, qualquer que seja a produção rural, ela sofre tributo, né, para produzir. Esses produtores consomem muitos bens e serviços. Para produzir soja, ele contrata a oficina, ele contrata o trator, a coletadeira, o caminhão, a secadora. Então, a prestação de serviço está dentro da formação do produto. Tanto que, quando o IBGE calcula o PIB brasileiro, o que é o PIB? A soma da produção de todos os bens e serviços. Produto, né? O serviço é um produto, os bens é um produto. Então, a soma da produção de bens e serviço, ele tem a mesma gênese, né? Então, na zona rural, o produtor hoje, ele paga ISS, ICMS, IPI, PIS, COFINS, folha, paga tudo, embutido nas suas compras de insumos. E uma saca de uma soja, por exemplo, 60% do preço da soja é custo, né? São os insumos. Então, ela tem crédito. No modelo de hoje, o produtor rural brasileiro não leva o crédito porque o ICMS não lhe dá crédito, nem o PIS/COFINS, e nem... Aí fica aquela briga judicial, política. Eu preciso do crédito da soja, do trigo, do milho, e assim por diante. Para uns dão, outros não dão. Então, há um estudo da LCA, CNI-LCA, que na agricultura brasileira tem uma carga tributária cumulativa de 12%, que o agricultor deixa de receber. O ano passado, ele produziu 7% do PIB. Toda a agricultura, a pecuária brasileira, 7 dá 700 bilhões. Nesses 700 bilhões, o produtor deixou de receber 70, 80 bilhões de impostos que ficaram embutidos nos preços, foram para a indústria, ou foi para a exportação, ou foi direto para o comércio. Por sua vez, toda a produção rural vai para a indústria, manufatura, ou vai para a exportação, né? Ou vai para o consumo interno in natura. Tem muitos produtos que são consumidos in natura, principalmente os hortifrutigranjeiros, né? Então, quando a indústria recebe esse produto, manufatura, e vende para o atacadista ou para o varejista, ou o prestador de serviço, ele começa a fase de débito e crédito. Então, o modelo hoje, como é que é? Declaratório. Então, a indústria, ou o armazém que comprou essa produção, ou a cooperativa, ele faz as notas de entrada, nota de saída, faz a escrituração, para no final do mês ele apurar quanto que ele pagou de imposto, né, que ele tem de crédito, e quanto ele tem a pagar. E no final do mês ele faz o DARF, a GR, ou o boleto de pagamento. Se ele é empresa do Simples, ele só olha a receita bruta. Tá? Então, aí a cadeia produtiva segue. O que deveria ser ressarcido não é o agricultor. A indústria, por sua vez, ele ressarce de todos os seus créditos e todas as suas contas, fazendo a dedução do que tem a pagar. É ele que paga e recolhe para os cofres da União, Estados e municípios.
Por sua vez, o varejista ou prestador de serviço vai vender para o consumidor final. Ele faz a mesma regra, nota de entrada, de saída, apura quanto que pagou e quanto que ele recebeu do consumidor de imposto. No final do mês, ele vai lá pagar. Se tem dinheiro, paga. Se não tem, não paga. Fica devendo. E começa toda aquela fase de planejamento fiscal. Desculpe. Porque o ato declaratório é espontâneo, né? Ele é autodeclaratório. A empresa que faz, ela que acredita do que quiser e ela que diz quanto que ela tem que pagar, né? Por isso que enseja milhões, bilhões de ações, né, do fisco, contencioso e etc. Então, quando chegou esse preço final desse bem e serviço ao consumidor, a indústria recebeu todos os seus créditos de volta, o varejista, o atacadista, o prestador de serviço, e lá no fim, quem pagou imposto é o consumidor final, né, as famílias que consomem 65%, que forma a arrecadação nacional. Então, esse modelo, nós vamos virar a página dele. Nós vamos esquecer desse modelo e implantar um novo modelo, que é o modelo IVA, padronizado, recomendado pela OCDE, pelo Banco Mundial, pelo Banco Interamericano, por todos os organismos internacionais. E então o IVA é uma solução, ele não é um problema. É uma solução de cobrança de imposto justa e uma solução de negócio para todos, para tornar a economia de mercado brasileira isonômica, porque hoje a nossa economia de mercado é fraudulenta, né? Os que podem mais choram menos, né? Porque fazem planejamento fiscal. Você sabe quanto tem de contencioso tributário, administrativo e judicial? Segundo o INSPER, 75% do PIB está em contencioso, 7 trilhões e meio. Se o PIB é de 10 trilhões, há um estoque de 7 trilhões e meio de contencioso. Por sua vez, o imposto brasileiro ele é autodeclaratório de autorrecolhimento, paga se quiser. A dívida ativa a receber da União, Estados e Municípios já está em 45% do PIB, 4,5 trilhões. Essas operações, como é muito burocratizada, a mais burocratizada do mundo, ela tem custo de 100 bilhões a 200. O IBPT Paraná fala em 200 bilhões de custo burocrático para recolher, as empresas pagarem e recolher os impostos. Também esse sistema brasileiro ele tem a chamada guerra fiscal e os incentivos fiscais, que são renúncia de recolhimento de impostos da União e dos estados e municípios. A União, anualmente, renuncia a 400 bilhões de impostos, 4% do PIB, que são renúncia dada a empresas, não ao produto. E os estados, por sua vez, renunciam 200 bilhões de impostos, né, para a empresa e não para o produto. Ora, se o imposto é sobre o produto, o bem e o serviço, como pode o governo federal e os estados dar incentivo em cima do consumidor? Porque quando eu dou incentivo fiscal para uma fábrica vir para o Paraná, para São Paulo, a empresa ela não tira esse imposto do preço, senão ela não forma o lucro que ela quer, né? Tanto é verdade que o Supremo autorizou agora recentemente tributar esses incentivos fiscais como lucro, né? Então, o que nós temos? Como o sistema é complexo, chamado manicômio tributário, acabou que a informalidade no Brasil é uma das maiores do mundo também. Se o contencioso é mais de 90% do contencioso tributário do mundo, a informalidade brasileira está em 25% do PIB, totalmente na informalidade. Ou seja, num PIB de 10, tem 2,5 trilhões, né, 2 trilhões e 500 bilhões, na informalidade, que deixam, por sua vez, de arrecadar 800 bilhões, que é 33% do PIB, sobre 2 trilhões e meio. Ora, 800 bilhões de sonegação é algo que, com mais 600 de renúncia, com mais de 200 de custo burocrático e uma inadimplência anual de 200 a 300 bilhões, transformou nossa economia de mercado numa fraude, né? Na pior economia capitalista de mercado do mundo. Aqui não existe liberalismo, aqui não existe
economia de mercado como deveria ser, como tem nos Estados Unidos, como tem na Europa. Aqui, quem pode mais chora menos, né? E isso vai acontecendo gradativamente há décadas, né? Imagine que o Brasil deixou de crescer por conta dessa confusão, desse sistema anárquico, caótico, manicômio tributário. Bom, daí o modelo de cobrança que está estabelecido no IVA, nós adotamos já há 6 anos, eu adotei na PEC 293, quando eu fui relator na Câmara, e depois foi adotada pela 45 da Câmara, que sucedeu a minha PEC, e a 110, que era uma cópia da minha PEC 293, a modelo de cobrança eletrônico 5.0, desenvolvido por um vizinho nosso aqui de Santa Catarina, um grande empresário, Dr. Miguel Abuabi, e ele acabou bolando um sistema de cobrança que não precisa mais do ato declaratório, né? E nem do autorrecolhimento. O que ele bolou? A nota fiscal eletrônica brasileira, que é a mais moderna nota fiscal eletrônica do mundo, né? Já tem mais de 20 anos, e o sistema bancário brasileiro, que é um dos mais robustos e modernos do mundo, não conversa. Quando você tira a nota fiscal para o seu comprador, quando ele paga, o boleto do pagamento não conversa com a nota. Ou seja, eu posso tirar uma nota fiscal de R$1.000 e o comprador paga 2.000. Só que o sistema hoje, um eletrônico, outro analógico. Então ele falou, olha, a minha proposta é bem simples assim, ele gosta de falar, bem simples assim. A nota fiscal eletrônica vai estar amarrada ao boleto. No ato da nota fiscal, você tira 1, 2, 10, 20 notas fiscal da sua empresa, ela vira uma fatura a ser pago o imposto. Quando vai ser pago essa compra dessa nota fiscal, o imposto não precisa mais ser declaratório. A empresa não precisa mais fazer a escrita, o imposto vai ser retido no ato do pagamento desta compra, né, desse bem ou do serviço. Bom, essa operação na zona rural, na indústria, no prestador de serviço, no varejista, no atacadista, é o débito e crédito, mas só que eletrônica. Você, a empresa, o contador, não põe mais a mão no dinheiro, né, do imposto. O imposto será pago, retido no ato do pagamento da compra, a empresa recebe líquido de imposto, o imposto vai para o sistema, para as nuvens, né, como é o sistema bancário brasileiro. Todas as contas bancárias brasileiras vão para um único sistema. Esse modelo não vai para o sistema bancário, vai para um sistema público da União, dos Estados e municípios, onde será feita a compensação, etapa por etapa, débito e crédito. E todo mundo vai recebendo seus créditos, e o crédito deixa de ser escritural, passa a ser financeiro. É uma mudança gigantesca, uma mudança enorme. Hoje o crédito é no papel, amanhã vai ser no crédito financeiro. Só vai existir o crédito se você pagou a sua compra. A cada compra que você fizer de gasolina, de luz, água, telefone, um ativo fixo, né? Comprou um carro, um caminhão, uma máquina, construiu um prédio, você se acredita de tudo isso financeiramente. Quando você vendeu, quem pagou a sua compra, né? Quem comprou de você, a hora que ele pagar, você dá baixa e recebe de volta o seu imposto. A sua operação está líquida, pronta, você não tem que fazer nada no final do mês. O fisco vai te entregar um relatório das suas compras e vendas do imposto recolhido ao Estado. E, por sua vez, a União, Estados e municípios só vão receber esse imposto a hora que ele vender para o consumidor final. Ou seja, o consumidor final comprou, pagou, o imposto vai para as nuvens da mesma maneira, a empresa recebe de volta aquilo que ele tem depositado na sua conta, recebe de volta, e o imposto é 20, 25%, a União recebe a parte dela, o Estado e o município sem ninguém pôr a mão. É totalmente impessoal, atemporal, né? E de forma totalmente automática e eletrônica. Eu vou dar um exemplo. Eu criei o Simples Nacional. Como é que é recolhido o Simples? Em cima da receita bruta, no final do mês, não tem mais a necessidade de nota de entrada e saída, só a nota que você vende. Apura no final do mês o que você deu, na sua receita bruta, você aplica a alíquota das faixas que tem, respectivas faixas,
você faz o boleto, a DARF, né, o GR, e recolhe o imposto. No dia que o dinheiro vai para o Sistema Nacional do Supersistema igual bancário, e lá ele faz a partilha dos Estados Unidos. O Simples não tem que devolver crédito, não devolve crédito, né? O Sistema Nacional. No modelo nosso, todos terão direito a... Peraí, deputado, IVA, só um pouquinho, deputado. Só um pouquinho. Não tenha nenhum resíduo de imposto. Peraí, o seu áudio não está bom, deputado. Vamos parar um pouquinho? Tá ruim para você? A conexão está um pouco ruim, né? Mas acho que agora retornou. Ah, é? Então retornou, vamos lá. Né? Voltou. Então, concluindo, o modelo encerra automaticamente, né, quando na última operação ao consumidor, que é ele que pagou o imposto, e que todos os elos que pagaram imposto, seja prestador de serviço, indústria, comércio, agricultor, já recebe tudo de volta, e o consumidor pagou, já vai para o imposto para o governo federal, estados e municípios. E o sistema se fecha. Nós criamos também exceções na regra geral. Quer dizer, o Brasil deve ter mais ou menos uns 100 mil itens tributáveis do IBS, de bem e serviço. Se nós reduzirmos o imposto de 10 mil itens, nós temos que levantar a alíquota de 90. Essa é uma regra clara, de matemática simples, né? Uma aritmética simples. Se eu tenho 100 mil itens, eu cobrar 25, é 25 para todos os itens, todos os bens e serviços, e o consumidor vai pagar 25 do preço final, ok? Se eu reduzir a alíquota de 10 mil itens, eu tenho que levantar a alíquota modal média dos 90 mil, repetindo isso. Bom, o que ficou com o tratamento especial? Ficou fora a saúde, a educação, né? a transporte coletivo, a alimentação básica e alimentação de uma forma geral, a habitação e alguns outros itens de uso essenciais da vida humana. Então, esses itens, como habitação, compreendendo todo o ciclo, por que esses 5 itens? Porque ele é um dever do Estado, está na Constituição Federal, quais são os direitos do cidadão. Ele tem direito à educação, à saúde, ao transporte público, ele tem direito à habitação e à alimentação. São direitos do cidadão brasileiro e dever, né, do Estado, União, Estado e Município. Como ele não consegue cumprir educação 100% pública, saúde 100% pública, né, ele terceirizou isso, deixou que a população, os empresários, ocupasse esse pequeno espaço. É 20% da educação, só que a saúde é maior, né? O peso da saúde privada é maior. Então, esses setores, como a habitação, que é um direito do cidadão, né, vai do planejamento lá da incorporação até o aluguel, vai ter um tratamento diferenciado, porque é desejo nacional nosso, do Congresso, que esses itens tenham um tratamento especial diferenciado com alíquotas menores. E aí insere toda a cadeia produtiva de vocês que estão aqui nesse setor, né? Lembrando que o que diminuir de carga tributária de vocês vai ser realocado para o restante da tributação de bens e serviços. Só que vai ficar muito mais barato do que hoje. Esses 5 itens que eu disse que representa 40% da arrecadação, 13% do PIB, 1,3 trilhão, ele vai diminuir toda a guerra fiscal, que eu calculei, tem 350 bilhões de renúncia fiscal, tem 200 bilhões de inadimplência, 100 bilhões de custo burocrático. Isso vai sair dos preços de todos os 100 mil itens. Ele vai desaparecer, esse é um valor que vai ficar no bolso do consumidor. Então, enfim, mesmo com a redução desses setores, que pode ser 50%, remédio, por exemplo, vai ter uma redução de alíquota de 60%. Né? O remédio hoje é 32% de alíquota, vai cair para 10%. Alimento básico da cesta básica vai para 0%. Então, essa realocação, mesmo assim,
você vai realocar os 99 mil itens, porque essas exceções não chegam a 1.000 itens, o consumidor brasileiro vai pagar só 25% na média, né, de impostos, porque mesmo realocando, vai subir no outro. Como ele é o mesmo consumidor de bem e serviço, que não existe meu setor para a economia de mercado. Todas as atividades econômicas, todos os elos das cadeias produtivas fazem parte do mesmo bloco, que é a economia de mercado que existe. Para que nós existimos? Todas as empresas rurais, industriais, comerciais, prestação de serviço, para servir a nossa população. Tanto que o que nós produzimos, servimos a nossa população, o que tem de excedente nós exportamos, e o que não tem aqui dentro nós importamos. E nós vamos devolver personalizadamente cashback para a população de baixa renda. É o chamado devolução personalizada individualizada. Com isso, eu encerro a visão panorâmica do novo modelo. Ele vai ser uma reestruturação, uma reconstrução do capitalismo brasileiro. É uma proposta liberal, é uma proposta tardia, que já veio muito tarde para o Brasil. Se ela tivesse vindo há 30 anos atrás, 40, o Brasil já estaria no primeiro mundo. Porque o que impediu o crescimento brasileiro foi esta concorrência desleal, esse favorecimento injusto, desnecessário de alguns setores que cresceram em detrimento de outros setores que ficaram para trás. Se o Brasil tivesse esse modelo tributário, o sistema habitacional brasileiro estaria 100% completo, né? Atendido toda a população brasileira, sistema de água, esgoto 100% completo, e o Brasil estaria hoje entre a sexta e sétima maior PIB, economia do mundo. Infelizmente, essa água já passou. O que nós podemos fazer daqui para frente, esse modelo, o mais rápido possível, fazer com que os negócios no Brasil sejam negócios transparentes, justos, para que todos tenham a mesma regra legal e, com isso, nessa isonomia, reconstruir a nossa economia brasileira, que está em frangalhos. Creio que dei uma visão geral para vocês. Muito obrigado, viu? Perfeito, deputado. Ótimo contexto, uma aula de parte de economia tributária. Concordamos com o senhor aí, que nos últimos 30, 40 anos está parado o Brasil, aí tomara que a gente destrave com esse sistema. O que a gente vê no setor, deputado, e o Ricardo pode depois incluir algumas perguntas juntos aí, é um medo, como todo mundo tem medo, tem algumas perguntas aqui já sobre isso, o medo de que nessa transição, que são 10 anos pelo projeto, que a gente entendeu, tem 2 anos de negociação das leis complementares, porque a reforma está sendo aprovada no Congresso, ainda está passou pela Câmara, vai para o Senado, volta para a Câmara, volta para o Senado, fica nesse vai e volta. Tem uma turma pró-mercado como o senhor, que está negociando aí para o mercado, mas no mercado imobiliário mesmo, essa mudança, com essa parte especial, como o senhor comentou agora, né, que a gente sai do geral e vai para o especial. O empresário tem que ter medo de alguma coisa? Não tem que ter medo? Essa transição pode impactar em algum custo que vai para o preço no final? Como é que o senhor está vendo essa transição aí? Nenhum medo, Ricardo Reis, nenhum. Eu falo com conhecimento de causa. Todos que estão dando palpite aí, né, principalmente o governador de Goiás, que está vendo só o interesse dele lá, o ótimo local dele, e outros que estão falando mal da proposta, não tem a expertise que eu tenho. Eu sou o autor, o pai do Super Simples Nacional. Eu estou nessa luta há mais de 36 anos. Né? Também sou autor da Lei de Exportação, que fez do Brasil o maior exportador de commodities do mundo, a Lei 87/96. A Lei 123, além de beneficiar hoje 95% das empresas brasileiras, né? A Lei do Super Simples, 7 milhões de microempresas, 15 milhões de MEIs, né? E somente 1 milhão de empresas está fora do Super Simples e do MEI. Então, eu falo com conhecimento, com patriotismo, né? Com uma experiência adquirida ao longo da vida pública, né? Como eu disse, a minha formação econômica, economista, de uma família de comerciantes, de empresários, sou produtor rural,
né? Nossa família tem indústria, tem médico, tem engenheiro, tem advogados, né? Então, eu digo assim, o que estamos fazendo é o dever de casa que deveria ter sido feito há 50 anos atrás. Já devia ter sido feito há 30 e poucos anos atrás na Constituinte e não foi. Então, amadureceu, levou tempo. Mesmo assim, maduro o projeto hoje, tem gente desconfiada, com medo. Não há o que ter medo, não há o que ter desconfiança, que a proposta ela é suprapartidária. Ela não tem ideologia, ela não é de esquerda, nem de direita, nem de centro. Ela não é só do governo federal. Ela pertence ao governo federal, aos estados, aos municípios, aos empresários, aos profissionais liberais, né? Aos prestadores de serviço e aos trabalhadores e às famílias. Quem mais vai ganhar nessa proposta? O consumidor, Sua Excelência, as nossas famílias, 80 milhões de famílias brasileiras que querem que seus filhos estejam empregados, não vá para o exterior, não fique encostado, né, desempregado a toda hora, que a economia não tenha só o voo de galinha, que o Brasil possa crescer continuadamente, que não há nenhum outro motivo, fora a tributária, que coloque o Brasil para baixo no crescimento econômico. Não há nenhum outro fator, não, mão de obra, nada disso. A mão de obra brasileira é considerada a melhor mão de obra do mundo. Os brasileiros vão para os Estados Unidos, para a Europa, para a Ásia, e são considerados as melhores, né, e mais determinadas a mão de obra do mundo. Então, o que o Brasil precisa? De uma regra, né, segura, justa e sem medo. Não tenham medo, não tenham medo. Os estados e municípios também não tenham medo. Vai melhorar a arrecadação de todo mundo, porque nós vamos, com esse modelo, nós vamos capturar a sonegação. Esses 800 bilhões de sonegação, toda pessoa física vai tirar nota fiscal com um CPF e ele vai ter dinheiro de volta, cashback. Como é hoje o ICM do Paraná, você faz sua compra, arrecada o dinheiro para pagar IPVA e concorre a prêmio. Só que no caso nacional, a Nota Brasil vai ter prêmio diário, milhões de prêmios diários. Então, eu duvido que algum comprador de favela, de classe média, baixa ou alta, vai deixar de tirar a sua notinha fiscal com o seu CPF e deixar de ter o seu dinheirinho de volta e concorrer a prêmios diários. Então, eu acho que o sistema está muito bem bolado. Realmente, pelo contexto, né, Ricardo? Fiz uma pergunta do nosso querido presidente Luiz Salvático, Luiz Gustavo Salvático, e te passo a palavra, Campelo, para você, tá? O Salvático e o Luiz Friedrich estão preocupados, deputado, que essa parte especial, né, essas exceções à regra geral, pesem demais e que tenha muita exceção. O senhor tem essa preocupação? Olha, se quiser que eu tire a exceção do setor imobiliário, nós tiramos. Não. Isso é resposta de cabeça de judeu, né? Com outra pergunta. Entendeu? Nós achamos que é importante, porque veja o seguinte, no caso da saúde e educação, se a gente carrega demais a tributação na saúde, as famílias de classe média pulam fora do plano de saúde e voltam para o SUS. Na escola pública, a mesma coisa. Se a gente carrega demais na tributação, eles pulam, né, da educação privada e vêm para a escola pública. Então, nós entendemos que é importante, né, ter estas reduções, né? Que, afinal de contas, nós estamos tratando de um só mercado, de uma só economia, de um só tributo, né? Para o bem geral da nação. Pergunta, qual o modelo ideal de IVA? Que não tivesse nenhuma exceção, nenhuma exceção, e que você pudesse, pelo cashback, pela devolução personalizada, equalizar a devolução de imposto conforme a renda da pessoa, cruzado com o imposto de renda, né? Então, seria um modelo ideal, porque a estatística que nós temos, 3 pesquisas, uma delas, que é a maior, que um cidadão, uma família de 2 salários mínimos no Brasil, paga 53,9% de imposto, direto e indireto. É aquilo que eu falei, está tudo embutido nos preços dos bens e serviços. Não é só os impostos desses 5 itens. Toda a folha de pagamento, fundo de garantia, salário de educação, esse famigerado e anarco-imposto chamado IOF, que é um chupa-cabra brasileiro, só tem no Brasil. O mais rápido possível.
Meu iPad falou alguma coisa ali. Está ajudando a gente. O Siri respondendo. Mas, deputado, vamos colocar o Campelo na conversa aqui. Campelo, vai lá, ajuda Campelo. A gente aqui. Bom, eu acho que a gente tem, quando se fala em reforma tributária, sempre, né, e a gente está tentando há muitos anos conseguir avançar com isso, a gente sempre começa com um consenso, né, que é o consenso sobre o absurdo que o Brasil vive hoje, né, e vive há muitas décadas, que é esse chamado manicômio tributário. Eu tenho certeza, deputado, que quando a gente tiver com a reforma implementada, né, já vivendo uma nova realidade, a gente vai olhar para trás e falar assim, olha, eu não acredito que a gente vivia isso aqui, eu não acredito que eu tinha situação como essa, né, que já é até emblemática do sonho de valsa, né, o bombom que virou wafer, eles mudaram o nome, mudaram a embalagem do wafer porque pagam um imposto diferente do bombom, as histórias da sandália e do croques, né? E outros casos mais graves, né? Eu já atendi um cliente que ele é uma empresa que ele trabalha com placas para identidade visual, ele monta ali as letrinhas e coloca. A vida inteira pagou ICMS, né? Recolheu certinho. Um dia veio a prefeitura de Curitiba e falou assim: não, isso aí que você faz é serviço. E aí tributa ele 5 anos passados, né? E ele tem que brigar judicialmente, acabamos até ganhando, mas muitos não ganham, perdem. A gente tem essas discussões bizarras no Brasil sobre o que gera crédito e débito e o que não gera crédito e débito, né, nessas tributações não cumulativas. E aí tem situações que é crédito para fins de lucro real, apuração do lucro real, e não é crédito para PIS e COFINS não cumulativo. Então, realmente, o que a gente vive hoje no Brasil, ICMS, diferença de alíquota, o ICMS interestadual também, que é uma coisa surreal. Você tem pequenos comerciantes, o comércio eletrônico, né, que apanhou muito dessas mudanças. Então, e aí eu acho que quando começa a aparecer algumas reclamações da reforma, como essas dos governadores que estão reclamando de perder autonomia, eu acho que ele está reclamando de algo que não é um problema, né? É a solução. Né? Solução. Os governadores não têm que ter autonomia para cada um cobrar o ICMS do jeito que quer, para fazer a chamada guerra fiscal, né? Atrair empresas com benefícios fiscais, que acabam só distorcendo e acabam onerando o consumidor final. Então, eu acho que a parte do consenso, acho que está todo mundo alinhado. Assim, a gente precisa mudar esse modelo, né? A gente precisa caminhar para esses modelos mais modernos e acho que o consenso também é pelo IVA. Mas o que eu acho que a gente vai ter uma dificuldade, deputado, e aí, né, eu sempre fui muito cético. Na última vez que se falou da reforma, eu falava, puxa, pessoal, será que vai dessa vez? A minha preocupação maior é como a Câmara e o Senado vão lidar com essas exceções, com essa disputa, com essa barganha do setor que vai chegar e vai usar a base dele para reduzir a alíquota. Né? E a gente sabe que essa questão da alíquota do IVA, ela é um cobertor curto. Né? O governo não vai baixar a arrecadação, então vai ter setor pedindo para puxar para baixo a alíquota. Se puxar para baixo a alíquota dele, vai subir a geral. Politicamente, deputado, como é que vai ser lidar com isso, com essa tentativa do lobby que vai acontecer? Na Câmara já passou, né? Já ficou com esses itens aprovados. Né? Tem lá uma extravagância, que é aquele imposto que foi criado no artigo 20, já há consenso para ser derrubado. Né? E no lugar vem uma proposta que eu fiz para eles, que é a recomposição de um fundo que já existe para os estados exportadores, que é o caso de Minas Gerais, Goiás, os 2 Mato Grosso, Tocantins e Pará, que são muito exportadores e pouco importadores. Né? Os demais estados têm quase que um equilíbrio na balança comercial internacional. Né? Como você disse, o Senado está debruçado sobre a matéria. O principal ponto do relator foi atendido, que é a Zona Franca de Manaus, que nós também entendemos ela como um compromisso nacional, que já vem 50 anos, né? E vai mais 50 anos pela preservação da floresta. A microempresa, né? Lembrando que eu não falei que continua com o Simples, né? Com as empresas continuarão no Simples, com creditamento no valor do que ele pagou, não no valor dos créditos. Né? E, nisso eu estou trabalhando já com o Sebrae, com as entidades de microempresa, uma formatação diferente para o Simples. Ou seja, se todos entrarem no IVA, fica bom, né? Com as suas peculiaridades aí esses setores que serão contemplados com benefícios. E o que fica fora para resolver? Fica fora o imposto de renda, CSL,
a folha de pagamento, né, patronal. Então, eu já estou trabalhando uma folha de pagamento bem menor, né, para as empresas do Simples, para poder compensar um benefício fiscal para todas as empresas do Simples, incluindo as prestadoras de serviço. Aliás, eu também estou favorável que toda a folha de pagamento patronal, salário de educação, IOF e Sistema S também vá para o IVA. Porque eu vou dar razão. As microempresas, 7 milhões de microempresas, 17 setores da economia já têm recolhimento de previdência patronal no faturamento, né? Então, eu estou advogando que todas as demais atividades econômicas do lucro real e do presumido e daquelas empresas do Simples que pagam o INSS patronal à parte têm o mesmo tratamento nacional, indistintamente se a empresa tem grande quantidade de mão de obra ou não tem, para diluir esta responsabilidade sobre todos os preços de bens e serviços, porque no final da vida todos terão direito a uma previdência, né? É a regra hoje. Você já tem 40 milhões de aposentado e pensionista, você tem mais de 5 milhões de benefícios de prestação continuada e você tem 25 milhões de famílias na assistência social. Então, eu advogo que devemos cobrar no IVA, no todo ou em parte do INSS patronal, para que isso também crie uma nova energia de contrate mais gente, diminua as dificuldades das empresas e crie uma isonomia maior também entre as empresas concorrentes. Boa, deputado. Uma pergunta dirigida específica ao nosso setor. Uma das pessoas que nos indicou aqui, que é o nosso querido ex-presidente, hoje diretor também da DEME, é o Leonardo Pissetti, que foi quem, inclusive, indicou o seu nome para vir aqui falar conosco. Pissetti, grande amigo, Pissetti. É um querido. E também o Sinduscom, nosso parceiro, bem-vindo todos os Sinduscom, a sua diretoria, seu presidente Carlos Cade também, muito obrigado por estarem juntos conosco aqui. Então, no nosso setor, ele é especial, né, deputado? É especial por causa do que o senhor comentou, é um dos 5 bases na Constituição de direitos, né, universais com habitação. Uma das perguntas que o Pissetti fez foi esse RET, né? O RET, que é o Regime Especial de Tributação que nós temos, que ajudou muito, né? É quase que um simples, né? Para a pequena empresa, esse RET é para a incorporadora. Cobra 4% do faturamento, não tem crédito. Quando é Minha Casa Minha Vida, paga 2%, e quando é Minha Casa Minha Vida, faixa 1, salvo engano, é 1%. Essa transição de 10 anos, aí são 2 anos negociando agora, às vezes complementares, porque essa reforma às vezes é aprovada, mas não está sendo mais efetiva, né? Vai ficar 2 anos negociando as leis complementares para aí em 2026 começar a tributação. Esse regime de mudança do RET, o que for, vai ter uma transição, uma regra lá, alvará até tal data é uma regra, depois outra. Tem que ter medo dessa transição? Não tem que ter medo? Como que é isso, deputado? A parte, vou esclarecer que eu não esclareci aqui. O primeiro ano, se o Senado votar em outubro a emenda constitucional 45, a gente promulga ela em outubro e fica novembro até dia 15, 20 de dezembro para aprovar a lei complementar. É nosso desejo, né? Estou falando mais de desejo, que deve ser do governo, não tenho nada a ver com o governo, não converso com o governo, meu entendimento é dentro do Congresso e com a sociedade. Eu faço essa interface sociedade produtiva, como vocês já. Eu fiz centenas de audiências como essa, né, de live, são 500 já. Eu digo assim, nós deveríamos aprovar a lei complementar rapidamente, outubro e novembro, já tem estudos dela, para que o governo federal, a Receita, no ano que vem, faça o teste de alíquota por 1 ano. Então, a ideia é pegar uma alíquota de 1%, né, e testar a alíquota nas transações, nas compras e vendas todas, no ato do pagamento, eletrônica, para ver quanto que dá 1% de alíquota. Funcionou o sistema modelo Aboab. No ano de 25, você põe a parte federal em prática, que é do PIS/COFINS e uma parte do IPI, né? E, com isso, o RET é mais o tributo federal. Então, vocês aí têm que negociar, e que está dentro do texto também
foi assimilado, né, também essa parte da construção, e a gente vai, na lei, a gente vai calcular com vocês, né? Eu estarei aqui, né, para criar uma condição favorável à habitação popular, né? E as demais habitações, porque a construção, ao lado, né, a indústria da construção tem um papel extraordinário, né, no desenvolvimento econômico, geração de emprego, de bem-estar, na oferta de habitação e etc. para o país. Então, nesse sentido, eu vejo que, viu, Pissetti, a gente vai ter o melhor tratamento possível, não dá nenhum problema para nenhum setor da economia brasileira, e principalmente para a indústria da construção civil, né? Que, aliás, ontem teve a posse, né, da CEBIC aqui na CNI. Sim, teve uma live que recomendo quem não assistiu, assista a live da CEBIC sobre reforma tributária, foi muito boa, com pessoas que também estão bem inteiradas. Está acabando nosso tempo, infelizmente, aqui. A Ana tem mais uma pergunta, depois eu passo para você, Campelo. Pergunta, e vai mudar o RET, vai continuar o RET? Sabe o que vai acontecer ou vai depender de muita negociação ainda? Não, o tratamento é diferenciado especial para vocês, né? O desejo do congressista, do povo, né? Nós somos o povo, é que a habitação tenha tratamento diferenciado especial privilegiado. É isso que nós temos. Perfeito. Então, nós queremos que tenha o menor custo para que as famílias, né, não só de baixa renda, mas de média renda, tenham condições favoráveis ao acesso à habitação, com o mínimo de impostos, né, incidentes sobre isso. Só lembro que, como o crédito universal, viu, Campelo e Reis, nós temos que fazer muita conta, né? De repente, vocês têm mais crédito do que a alíquota do RET, né? Então, nós temos que fazer, com certeza absoluta tem, né? Vocês devem ter aí, com esse regime especial do RET, deve ter uma cumulatividade muito grande. E não sei se já contrataram esse serviço, já fizeram esse estudo. É importante fazer. A Brain que está fazendo um bom trabalho lá, pegou bons consultores, calculou, tá levando a conta lá para frente. Está acabando o nosso tempo aqui, Campelo. Quer fazer suas considerações finais, por gentileza? Não, eu queria agradecer ao deputado, né, por todo esse movimento que está sendo feito. Eu acho que a sociedade brasileira merece que a gente evolua, essa questão tributária, que é realmente um entrave, que é um entrave para a nossa economia, é um entrave para a nossa vida. Isso eu acho que é um consenso, né? Todo mundo já lidou de alguma forma com algum problema dessa, né? Não é da carga tributária em si, mas é da complexidade do sistema tributário, né? Você não saber o quanto que o brasileiro gasta de horas para saber quanto pagar o imposto, né? E às vezes ainda assim não conseguir é interpretado de forma diferente pelo fisco. Eu acho que isso é uma coisa que realmente precisa acabar, a gente precisa, né, mudar de modelo. E eu acho que o deputado trouxe uma questão muito interessante, que é essa mudança da visão, né, uma mudança de mentalidade, né? Ou seja, eventualmente a minha carga tributária vai aumentar? Vai, mas a mentalidade vai mudar também. Então, quando eu for emitir a minha nota, o meu cliente vai saber que o que ele está pagando ali a mais é tributo. E esse tributo vai entrar como crédito para ele. Eu acho que isso é fundamental, né? Claro que vai requerer muita discussão, muito estudo, né, de todas as partes, para entender essa mentalidade e para aplicar isso na prática, né? Eu vou jogar para o meu preço, né? Realmente vou jogar? Como é que vai ser a concorrência nisso tudo? Mas eu acho, sem dúvidas, que é um processo, né, muito vantajoso, e eu espero que a gente realmente consiga caminhar nesse sentido. Perfeito, Campelo. Passar para o deputado fazer as suas considerações finais, depois eu vou agradecer e fazer as minhas curtas considerações também, deputado. Fique à vontade. Eu só quero dizer o seguinte: o que acontecer no sistema tributário novo vai ser isonômico para todas as empresas. Então, não tenham medo, vai ser um tratamento isonômico para todas as empresas. O objetivo é favorecer o consumidor final com uma carga tributária menor, que o consumidor nunca mais pague guerra fiscal, inadimplência e custo burocrático, e que tenha também isonomia para todo o comércio, indústria, serviço, com a concorrência desleal, com o sonegador, com o planejador fiscal, com aquele que declara e não paga, porque o nosso modelo vai acabar com a inadimplência, acaba com o custo burocrático e acaba com a guerra fiscal. Então, pense
pense para o futuro. Um negócio onde você não tem que se preocupar se o teu concorrente pagou ou não pagou, se está sonegando ou não. O sistema se encarrega de dar o tratamento liberal, econômico, justo a um novo capitalismo para o nosso país. Que Deus abençoe, mantenha o foco, a força e a fé em Deus, que vai dar tudo certo e o Brasil vai ter um modelo econômico que vai se orgulhar de estar entre os maiores países mais modernos do mundo. Obrigado, deputado. Concordo com o senhor. Olha, eu sei que talvez a expectativa de quem está assistindo aqui fosse a gente entrar um pouco mais profundamente no mercado imobiliário, com as taxas novas e tudo mais, mas não existe muito isso ainda. Acho que ainda tem uma negociação em andamento. O setor está muito bem representado, acredito, deputado. Eu queria ver que o senhor concorda comigo ou não no Congresso, a CEBIC e todas as entidades, inclusive a DEME, Sinduscom, estão fazendo um bom trabalho de levar suas demandas. Nos últimos anos tem feito isso de uma forma sistemática e acredito que vai ser muito melhor realmente o sistema, como o campeão falou, a gente vai dar risada no futuro, que como é que a gente vivia nisso, e o setor não precisa ter medo, vai ter prazo para transição, vai ser bem negociado, ninguém quer o mal da habitação, e que a gente, eventualmente, se tiver algum impacto a mais nos custos nossos, vai ser repassado com o tempo para os nossos clientes, né? Então, isso vai se adequar, mas no bolo, as boas notícias, como diz o deputado, o pai aqui da MEI, o pai do Simples, é que deve melhorar muito o sistema e isso vai ser bom para todos nós, inclusive para as construtoras, incorporadoras, fornecedores imobiliários do mercado imobiliário. Então, agradeço a todos que fizeram perguntas aqui. Tem só uma última pergunta, fiz o vídeo, pensando um pouco, debate. Ah, tá. Entra na CEBIC, a Ana está perguntando aqui onde é que acha o outro. Entra na CEBIC, ou vai no Google lá, CEBIC, Reforma Tributária. Aí você vai ter o link lá e vai conseguir ver essa discussão que foi na semana passada. Pessoal, muito obrigado, quero agradecer muito. Não esqueça que nenhuma empresa paga imposto, não vai pagar nada, zero. Nenhuma empresa, nem da agricultura, indústria, comércio, serviço, imobiliário, nada, ninguém paga imposto. Quem paga é o consumidor. Sempre é o consumidor. Boa, tá bom? Boa, deputado. Então é isso. Se mudar alguma alíquota, quem vai pagar essa alíquota no final é o consumidor. Então, e a transição vai estar bem negociada. E nós queremos o bem do consumidor, né? Nós queremos o melhor para ele. E queremos o melhor para ele, que ele sustenta. E como diz o senhor, né, o imperador consumidor. Que ele compre mais, que ele possa prosperar, ter mais emprego, mais renda, mais, né, prosperidade e felicidade para todo o país. É isso que nós queremos. A gente está indo na esteira do que o mundo faz, o mundo desenvolvido, que já aprendeu, a gente está bem atrasado nessa lição, 20, 30 anos atrasado. Então não tenham medo, pessoal, a gente vai para frente, a gente vai crescer mais, a ideia é destravar o país, soltar a âncora. É isso que nós entendemos, deputado, agradecemos demais, o parabenizamos pelo seu trabalho, a sua carreira toda, essa experiência toda sua já no executivo e também como família empresária, ajuda muito a levar a realidade do país lá para o Congresso, e a gente viu que o seu trabalho foi fundamental aí no crescimento da economia e tenho certeza que vai ajudar bastante ainda. Ricardo, muito obrigado como sempre, você é uma pessoa muito prestigiada aqui por todos os associados, muito obrigado pelas suas questões ricas. Obrigado, Ana, até depois. Valeu, pessoal. Um abraço. Ademar, vamos em frente. Que Deus abençoe o Brasil. Obrigado, deputado. Um abração. Tchau, tchau. Tudo certo, Ana?